para falar em até 15 minutos, cada um de vocês. O Renato Fenili, que é diretor da Central de Compras da Câmara dos Deputados, e no final a gente faz uma mesa de debate com todos eles. Por favor, Fenili. Saudações alviverdes a todos. Deu certo, né? Tá dando certo, na verdade, né? Gente, deixa eu ver se está funcionando só isso aqui. Deu certo. Muito rápido aqui, eu acho que só com essa quantidade de insights aqui que foram comentados antes, já dá para estourar em muito meus 14 minutos e 37, 36, 35 segundos. Vou rapidamente agradecer aqui, eu acho que não só ao próprio TCU, né, ao Gesine, pelo convite, mas estar aqui, poder falar para uma plateia que eu tenho, né, vários amigos, pessoal, e poderiam estar aqui, inclusive no meu lugar, falando de casos de sucesso, pessoal da EBSER, TJ, não adianta entrar escondido não, te vi, viu, Isabela? Tá? TJ aí, e gente aqui que tem o mais alto gabarito, Ziller, Ítalo, e por aí vai, Ronaldo, né? Não vou ser injusto. Então, é uma honra. Tá? Vou falar muito rápido, mesmo que sem enrolar, 15 minutos, né? A carruagem vira abóbora. Bom, vou falar um pouquinho rapidamente da Câmara dos Deputados, como que se deu alguma coisa em termos de boas práticas de contratações. Acórdão 588/2018, o Gesine trabalhou muito nele, né? E aí a gente foi feito, Gesine, por favor, complemente aí, eventualmente, alguma coisa, foi feita uma auditoria, né, em termos de foco em mais de 500 organizações públicas federais, e o resultado é esse. Cerca de 90% estão num estado lastimável. Assim, eu acho que realmente a redação que está aqui é bastante contundente, de você falar que 480, quase, organizações públicas federais não têm capacidade minimamente razoável de gerir bem recurso público, e isso aí ensejando até uma desconfiança da população que está imiscuída numa parte da relação de agência. Então, isso aí realmente é uma coisa bastante forte e é um cenário muito atual. Então, é uma coisa que a gente realmente tem que ser levado em consideração. Por quê? E aí talvez seja o gancho que vem aqui a minha palestra. O TCU, no Acórdão 588, foi a primeira vez que ele também publicou relatórios individualizados para cada uma das 470, 500 e tantos, né, organizações federais, de como que está o estágio de governança, não só em contratações, mas também em pessoas e por aí vai. E, realmente, eu entendo que isso aí quase como foi um trabalho de consultoria. É muito bom, a gente não precisou contratar ninguém, economizou um dinheirão, imagina como é isso, e está lá disponível, você pode entrar hoje na internet e ver qual que é realmente a avaliação do seu órgão, como que foi em diversas, né, dimensões, se é um órgão federal. E aí é muito complicado a gente pensar, a gente tem uma série de apontamentos de quais são as suas deficiências em termos de governança. Se a gente pensa em termos de Brasil, falar de compras públicas é isso aqui, né? Você tem corrupção, máfia das próteses, você tem o FNDE ganhando prêmio de inovação, e inovação, até colocando aqui um ponto, não é tão simples, não é fazer uma solução que alguém goste, inovação é um conceito muito mais denso do que isso, tá? Então, tem órgãos com poder normativo, como o TCU está sendo, como o Ministério do Planejamento e tem a grande modelo do Brasil, que eu sempre falo em palestras aqui, o grande modelo do Brasil é esse aqui, ó, é a Prefeitura de Cacerengue, na Paraíba. Esse é o Brasil. Tá? 5.500 municípios, eu diria que talvez esse seja o grande modelo. Pregão não é eletrônico, é presencial, tá? Não tem uma equipe de compras, é uma equipe de compras, que é um cargo de comissão de um cara que está há 3 meses lá, vai esperar o prefeito virar para o cara ser mandado embora. Esse é o Brasil. Tá? Não tem internet. Se você manda um convênio para ele assinar no Siconv, ele não tem internet para assinar o Siconv, ele pega um carro, vai na prefeitura do lado, que tem internet de escada, para assinar o Siconv. Então, falar em inovação como se fosse um sistema de TI do Ministério do Planejamento não é Brasil, não é aderente ao Brasil. É alguém que está cortando o mato, na esplanada, mas não é Brasil. Ponto. Primeira coisa, né, para a gente tentar situar aqui minimamente. Se pensar, nossa, mas é Cacerengue na Paraíba. Ok. Rio de Janeiro, 98 municípios, se eu não me engano. Quantos tem pregão eletrônico? 4.
Tá? Aí a gente começa a ter um retrato mais acurado do que seria Brasil. Então é complicado você falar como que a gente vai ter uma boa prática de governança em termos de Brasil aonde não tem recurso. Mas, vamos lá. E aí, basicamente, é isso, né? Eu acho que uma grande figura que pode ilustrar um pouco do que a gente vive é Brasil em termos de governança, de modo geral, lato sensu, mas em termos de governança em compras, é essa tempestade aqui. E o que aconteceu? Alguém personificou o empreendedorismo público. E esse alguém foi o TCU, que está sendo reverberado pelos TCEs, TCMs. E não é que eu estou aqui, não, para puxar o saco do TCU. Claramente, quem me conhece sabe isso mesmo. A gente mete o pé na porta e fala o que tem que ser falado. Em 2007, o TCU falava, gestorzinho, planeje suas compras. Querido amigo, planeje suas compras. 2018, fala, gestor, você vai fazer um plano anual de compras, vai publicar na internet, vai fazer uma tabela em Excel, na coluninha 1 vai estar isso, 2 isso, 3 isso, 4 isso. Ou seja, ocupou um espaço do gestor, que tem que ser ocupado. Por quê? E eu não sou órgão de controle, eu sou gestor, porque o gestor não fez a lição de casa dele. E aí a gente tem o quê? Para onde eu tenho que ir? Sabe aquele negocinho lá da Branca de Neve? Não é Branca de Neve, não. Sei lá, Lewis Carroll, lá da Alice. Esses bichinhos, né? Alice, não sei o quê. Que se você não sabe realmente para onde ir, qualquer direção é favorável ou não é favorável. Então é basicamente isso. E quem está dando, quem está sendo farol hoje para onde tem que ir, com erros e acertos, é o TCU. Basicamente é isso. O TCU fala, tem que ter um plano de compras, tem que ter um PLS, tem que fazer gestão de riscos, e é isso. E se hoje a gente está aqui discutindo, deu certo, se na semana passada eu tive aqui também palestrando para lançar a Rede Nacional de Sustentabilidade Legislativo, muito faz realmente parte das iniciativas do TCU e estão nisso. E eu diria até, se o TJ, e o TJ realmente hoje, eu diria que é um dos expoentes, em termos de esplanada, que a gente pode dizer, de governança. Também se vale muito aqui, talvez, do empreendedorismo público que o TCU capitaneou. Então, achei interessante a pergunta aí do Mendes, né? O que pode fazer realmente para fomentar algum ambiente de inovação? O que o TCU pode fazer? Continuar fazendo o que está fazendo. Porque a inovação que a gente vive hoje, ela é top-down. Ela é top-down. Tem iniciativas bottom-up? Tem. Aí vem aqui e vira caso do Globo Repórter. Mas a iniciativa que tem é bottom-up, sim. É top-down, desculpa. TCU fala, ó, tem que fazer, aí um caso vai, adapta a realidade dele, beleza, caso de sucesso. Mas, em termos de estrutura, da superestrutura para ação, é isso que a gente tem hoje. Tá? Então, vamos lá. Vou até passar aqui, basicamente, o TCU, ele tem, desde 2015, ele tem lançado uma série de acórdãos, né? Basicamente, para você estar bem na fita, em termos de governança, de compras, você tem que ter isso aqui. Você tem que ter um plano de logística, ter e executar, né? Você tem que ter um plano de logística sustentável, você tem que fazer uma gestão estratégica de compras, tá? Quer dizer, aquele negócio de objetivos, metas, etc., indicadores, verificar o desempenho, fazer gestão estratégica de compras, às vezes até em médio prazo, longo prazo. Você tem um plano anual de compras, o executivo vai estar vivenciando esse problema aí, que é construir isso para o ano que vem, pela IN1. Tem uma série de políticas gerais, política de terceirização, gestão de estoques e por aí vai. Você ter diretrizes bem eficientes para imputar sanções, né, em geral, a empresas fornecedoras, fazer gestão por competências, ter uma estrutura primando, né, pela divisão de responsabilidade e autoridade, segregação de funções e por aí vai, e fazer gestão de riscos. Só isso. Tá? Então, você tem aí, logicamente, foi com sarcasmo, né? Então, basicamente, você tem 8 variáveis, são 8, né? 8 variáveis independentes para a tua variável dependente de governança. Só que, logicamente, a acórdão não foi feito para ser material didático, uma variável independente conversa com a outra. E isso é uma coisa que a gente tem que ter a noção. Essa é a primeira boa prática que foi feita na Câmara, é entender o que é o modelo de governança. Então, se você pega, por exemplo, aqui, o PLS, se você tem um bom PLS, isso aí vai reverberar e vai desdobrar num bom plano anual de compras. Por exemplo, ano passado eu comprava 10 mil copos descartáveis. Se eu não tenho um PLS, eu vou comprar esse ano 11, depois 12, depois 13. Se eu tenho um PLS, isso aí vai ter metas decrescentes. Então, eu vou ter um bom plano anual de compras. E por aí vai. Tá?
Gestão estratégica, né? Se eu sei o que eu vou comprar, os modelos de contratação, minimamente, nos próximos 4 anos, eu vou ter um bom plano de compras. Se eu faço pessoas, logicamente, pensar em pessoas, eu consigo melhorar todas as minhas variáveis quase. Estrutura, uma boa estrutura de compras, eu consigo, de qualquer área, né? Eu consigo melhorar todas as variáveis e o mesmo ocorre com gestão de riscos. Então é isso. Então, hoje, esse é o modelo de governança que o TCU apresenta. Tá? Se alguém cai, inovação ou não, e aí eu volto, né? Isso é uma inovação? Não. Inovação não é uma coisa que você vem antes. Você pode ter um empreendedor, não um inovador. Não existe esse conceito. Tá? Inovação é uma coisa ex post. Você faz, se deu certo, que só vê depois, foi inovação. Se não, foi uma mudança para pior. E realmente, esse é o conceito. A inovação é isso. A inovação você só vê depois. Tá? Ah, não, eu peguei e fiz um baita de um sistema de TI. Foi inovação? Para a prefeitura de Cacerengue, que não tem nem internet, não foi nada. Tá? Então não é tão 0-1, não é binário isso aí. E aí a gente tem o IGOV. E aí o que acontece? Logicamente, se o TCU acaba cobrando isso em acórdãos, seria muito dissonante que na hora de medir, ele medisse outra coisa que não isso. Só que não estão com as mesmas palavrinhas. Mas se você pegar... O IGOV é isso, tá? O Índice Geral de Governança em Contratações, ele é formado por 5 núcleos. A própria governança, gestão de contratos, gestão de processos, de pessoas e de riscos. Vou desdobrar aqui, não quero ficar muito maçante isso aqui, mas basicamente o que a gente pode dizer? Essas são as variáveis que estão no modelo. Todas essas variáveis estão batendo com esse macro modelo de governança. Por exemplo, a modelo de gestão contratual, isso está falando o quê? Se tem estrutura, se você tem sustentabilidade e se você faz a segregação de funções. Está tudo aí dentro. Tá? Então, todas as variáveis do modelo antes, no fundo, com outro nome, com alguma adaptação, elas estão sendo medidas no IGOV. Pronto. Então, qual que é o grande valor do IGOV? O grande valor é você saber para onde você tem que ir. E aí você tem um retrato do começo do ano, como está a sua organização. Beleza, pronto. A parte maçante acabou, né? Tem mais um tempinho só para falar do que realmente a gente começou a ver na Câmara. Como que a gente pensa em governança numa realidade com poucos recursos, minimamente? E às vezes é a realidade dos órgãos de vocês. Tá? Ninguém consegue. Se você for pensar em implantar as 8 variáveis de uma vez, fazer gestão de riscos, competências, você não consegue. Basicamente, o que a gente pode fazer? Eu acho que a melhor metáfora, né, uma alegoria que a gente pode usar em termos de governança, e eu acho que esse insight deveria ficar com vocês. É isso aqui. Tá? Na Segunda Guerra Mundial, teve um matemático húngaro que estava morando nos Estados Unidos. Esse cara chama Abraham Wald. Ele foi contratado, é um estatístico, para tentar fazer uma blindagem nos aviões dos Estados Unidos, que iam para a Segunda Guerra e que estavam todos sendo alvejados. Governança é isso. Se você tentar blindar um avião inteiro, o que acontece com ele? Ele não decola. Se você tentar pegar uma organização e fazer tudo, cara, ela engessa. Ela engessa. Então, só que o que acontece? Às vezes pode parecer fácil você saber para onde você vai começar, mas não é assim. Esse cara, ele pegou o avião e aí ele pegou uma distribuição estatística de todos os aviões que retornavam da guerra, aonde que estavam alvejados. E aí era essa figurinha. Logicamente, onde que ele vai blindar? Aonde está alvejado? Não, por quê? Porque esses daqui é os que voltavam. Os que tomavam tiro nas outras regiões nem voltavam. Ou seja, aonde tem que blindar? Nas partes brancas. Ou seja, às vezes não é tão direto você conseguir olhar uma situação e fazer um diagnóstico e ver aonde você tem que começar a implantar a governança. E foi o que aconteceu na Câmara dos Deputados. A gente começou fazendo um plano de compras. Pior modo de fazer é isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu começaria falando de gestão de riscos. Porque gestão de riscos é só para criar o consenso, né?
Tá? Mas a Câmara dos Deputados, se valendo do IGOV, ou do modelo de governança, começou em 2016, tá? Fez um primeiro plano anual de compras. Em março, já casou com o Piloa, fez um segundo plano anual de compras. Tá? Em junho, fez o primeiro plano de gestão de riscos do macroprocesso de compras. Em outubro, fez um plano anual de capacitação da central de compras, da equipe da central de compras, e fez uma coisa chamada PEC Aquisições, Plano de Educação Continuada, para todo mundo que está fora daí. Está vendo que tudo que foi atacado, quem deu o norte foi o TCU. Foi criado, o que acontece? Quando você faz a gestão de riscos, no fundo sai um monte de risco para você tratar. Cada risco a ser tratado é um projeto. Então, a gente criou lá dentro um laboratório de inovação em compras públicas. O primeiro laboratório do gênero no primeiro setor na América Latina. Para quê? Para criar e cuidar dessas demandas. E aí começou o quê? No âmbito do LabComp, todas as melhorias do processo são fecundadas e germinadas. Então, a gente fez esse ano, cada plano anual de compras tem melhorias. A gente está conseguindo na Câmara chegar a uma situação, por exemplo, que a gente chega assim, papel A4. Quando que é mais caro no ano? Começo do ano é caro, volta às aulas, final do ano é mais caro, tudo sobe o preço no final do ano. Em maio, cai o preço um pouco. Então, a licitação de papel da Câmara tem que ser em maio. Tá? A gente está conseguindo chegar mais ou menos nesse nível. Tem erros, né? Painéis de gestão do PAC é uma coisa que a gente pegou, aquela ferramenta ClickView. Então, hoje na Câmara, eu tenho atualizado diariamente, todos os processos estão em andamento, tudo tem que entrar semana que vem. Tá funcionando bem isso aí mesmo. Tá? E aí tem uma série de projetos novos. Não é para pegar e adentrar muito nisso, né? Mas, basicamente, é para dizer o quê? Qual foi a grande boa prática e replicável? É a gente conseguir minimamente ter aí o TCU dizendo para onde que a gente tem que ir. E aí, a minha deixa, eu devo passar 1 minuto, Gesine, depois eu devolvo em outra palestra, tá? Já passou, hein? Não, acabou agora, mudou o negócio agora, tá? Eu vejo aqui até algumas falas anteriores, né, aí do presidente do TCU e de quem o sucedeu, uma preocupação grande, assim, órgãos de controle versus gestão, e aí, logicamente, entra na corrupção. Eu vejo, né, assim, que a agenda nossa, ela é muito populada, né, assim, povoada, melhor dizendo, pela corrupção. E a gente fala pouco pela má gestão pública, porque é diferente da gente, é muito difícil a gente mensurar. Primeiro que o conceito de má gestão é complicado, porque para eu dizer que a corrupção é fácil. A obra é superfaturada, nepotismo, salta aos olhos. Agora eu falo assim, isso aqui é uma má gestão. Então, quem aí, de repente, mandou? Qual que seria uma medida boa do TCU fazer para fomentar a inovação? É punir quem não inova. Basicamente, quem fez está chamando o quê? Quem não inova é incompetente. Aí entra nesse negócio aqui da incompetência. Então, eu vou contar uma brevíssima história de 30 segundos, não mais que isso. Teve um cara, eu até contei a semana passada, mas eu acho interessante para cá, e a gente vai entender bem o papel do TCU. Teve um cara, pesquisador norte-americano, na verdade ele nasceu, né, nos Estados Unidos, mas foi criado em Israel. Ele fez uma enorme pesquisa na década passada de economia comportamental, psicologia cognitiva, para medir corrupção, desonestidade. Basicamente, era um teste. O cara pegava numa sala como essa e aplicava um teste matemático de 20 questões super simples, que todo mundo poderia resolver, tranquilo. Só que o cara colocava 5 minutinhos só. Em 5 minutos, ninguém resolvia. Aí ele distribuía isso e falava o seguinte, olha, para cada questão certa, eu vou dar $1. Beleza. Aí começava, tá? Ó, 5 minutinhos, todo mundo, lápis na mesa, etc., divulgava o gabarito, todo mundo conta quantos acertou. Aí cada um levantava depois, vinha aqui e punha a sua folha de questões numa fragmentadora de papel. Dava 5 passos, chegava para mim e falava assim, ó, acertei tantas questões. Beleza, dava o dinheiro, o cara ia embora. Ou seja, não tinha a menor conferência. Se o cara chegava e você tem nada, tchau, você tem 20, toma $20, o cara vai embora. Mas aí o que acontece? O teste era desonesto. A fragmentadora, ela tinha sido manipulada. Ela não picotava o papel, ela só cortava as abas. E aí o que aconteceu? Esse teste foi replicado até 40 mil pessoas. 70% trapaceou.
A média de acerto foram 4. A média de acertos declaradas foram 6. Só 20 dos 40 mil foram grandes corruptos, que não acertou nada, você falou que acertou 20. Os grandes corruptos deram um desfalque de $400. Os pequenos corruptos, que mentiram por 2, deram um desfalque de $56 mil. Ou seja, qual foi o grande achado? Muitos se corrompem, mas se corrompem por pouco. E aí que vem o gancho para a gente. Por quê? Se eu acertei 4 e falei que acertei 6, eu consigo conviver bem com isso. Né? Pergunta para vocês. Quem aqui, nos últimos 2 anos, contou uma mentira? Uma. Mesmo assim, quem se acha que está num hall, assim, num top das pessoas mais honestas do mundo? Né? E é isso aí, por quê? Porque a gente conta mentira, mas a gente consegue conviver bem com isso, até um certo nível. E esse é a racionalização. E a mesma coisa vale para a má gestão pública. Vem uma coisa que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que inovar, é meu dever como gestor inovar. Mas não, agora não, tem tanta coisa na frente. Ou seja, eu consigo adotar uma fala para me convencer de fazer uma gestão medíocre e está bem com isso, até um certo nível. Quem que vem hoje presente para tentar diminuir esse meu nível de racionalização, de defesa? O TCU. O TCU que está vindo me lembrar, fala assim, ó, você não pode deixar para fazer um plano de compras daqui a 5 anos, tem que fazer hoje. Então, basicamente, eu entendo que o papel do TCU, em termos de boa gestão pública, é essa. É de diminuir esse nível comportamental do gestor, dele ter uma liberdade enorme para incorrer na má gestão pública. Antes que o Gesine me expulse daqui, galera, obrigado, viu?